Boa noite. O Michel vai propor, ele sempre faz isso, ele sempre faz que eu comece, para depois... Na realidade, é bem estranho eu e o Michel estarmos aqui, não vai ser um debate, tá? Porque o Michel, inclusive, trabalhamos juntos todos os dias. Eu e o Michel, inclusive, trabalhamos juntos todos os dias. Ele é o coordenador de estudos judaicos do Eliezer Marx, eu sou o diretor do Eliezer Marx, até o final de dezembro, pelo menos. Então, o diálogo e a compreensão nossa da situação em Israel é muito parecida. Sendo que eu vim do Shomer Hatzair e ele veio do Bnei Akiva. Mas isso é para vocês entenderem que, mesmo com essas diferenças, a gente convive de uma forma e com uma crença muito parecida. E eu acho que o principal motivo de nós estarmos aqui, primeiro, além do fato de relembrar o assassinato de Yitzhak Rabin, e eu quero lembrar a todos vocês, talvez seja um pouco polêmico o que eu vou dizer, que Yigal Amir apertou o gatilho, mas não foi ele que matou Rabin. Rabin foi assassinado por um grupo de pessoas, muitos deles rabinos, que determinaram uma coisa que existe na religião judaica que chama Din Rodef. Din Rodef é uma imposição, é quase, os muçulmanos chamam isso de, tem uma palavra também os muçulmanos, fato. Din Rodef é uma fátua. Os rabinos dos territórios ocupados, após a declaração de Rabin que ia secá-los, na hora que começou um processo ele foi muito agredido, o Rabin, um pouco antes de ser assassinado. Existem aqui fotos dele vestido como nazista, ele vestido como Arafat, apesar que ele mesmo já não achava naquele momento Arafat como inimigo, né? Ele viu o Arafat como parceiro de um processo, com tudo que era difícil quem viu o primeiro aperto de mão, na qual ele quase se recusou a dar em Washington o aperto de mão, e as últimas fotos dele com Arafat abraçados ou conversando pessoalmente, via que houve um desenvolvimento, houve um processo no formato de relacionamento e que a paz estava encaminhando. Gente, estava. Para quem viveu em Israel naquela época, era comum chegar no aeroporto Ben Gurion e encontrar palestinos como judeus sendo revistados exatamente como eu. Entravam com os carros deles no aeroporto e como eu. E eu vou dizer uma coisa mais ainda. O israelense não se beijava na rua. Foi o primeiro momento que você via jovens israelenses se beijando na rua. Havia um processo. A paz não era a paz somente com os palestinos ou com os povos árabes. Era uma paz interna. Era uma paz de espírito. Era uma crença que o meu filho, talvez, e o meu neto, não vão estar no exército. Tá? Eu lutei, meu pai lutou, meu avô lutou, mas meu filho provavelmente talvez não esteja e meu neto não esteja. Então existia todo um ambiente. Por isso que eu digo, o assassinato de Rabin não foi o assassinato do homem. O assassinato de Rabin foi muito inteligente, porque ele era a única pessoa no Estado de Israel com a força moral, né, de poder levar um processo de paz tão complexo. Qual era a força moral dele? Era ter sido de movimento juvenil, era ter estudado numa escola agrícola, era ter estado no Palmar, era ter combatido em todas as guerras de Israel, ser ministro da defesa, primeiro-ministro e assim por diante. Ele carregava algo que em Israel, então, olha, ele tem a credibilidade. Se ele fala, o cara que lutou tanto por Israel, fala que é possível a paz, por que eu não vou acreditar? Quem definiu a morte dele, e de fato, ele falou, vou secá-los para os assentamentos no território ocupado. Secar significa não mandar mais dinheiro, tornar a vida difícil e as pessoas vão sair de lá. Era isso, porque na época quem ia morar lá eram pessoas com dificuldades econômicas, além dos ideológicos. E eu quero deixar claro para vocês, Israel continua, ao contrário daqui a palhaçada das eleições, que não tem nada de ideologia, né? Você vê que é uma palhaçada e que cada um lá tem mais interesse pessoal do que interesse no país.
Em Israel existe ainda uma visão ideológica. Ela está se perdendo. Nós estamos nos tornando um país muito parecido aos outros. Nós temos já corrupção aberta, nós já temos os homens mais ricos, as 60 famílias mais ricas do país já possuem uma riqueza totalmente desproporcional com a população que está na rua. Nós temos muitas coisas erradas. Eu sempre considerei que Israel ainda tem volta. Eu acredito que Israel tem volta, tanto no processo de paz, como no processo social que ela está passando. Chega um momento que a volta fica mais complicada. Cada dia que passa, a volta fica muito mais complicada. Agora eu quero lembrar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu aprendi no exército, cheguei um dia no exército, um terror, né? Me lembro que nos reuniram, nós éramos nos Olim Hadashim, mal falávamos hebraico. Por exemplo, eu não sabia o que era Sefer, eu sabia o que era Kos, eu sabia o que era copo, mas eu não sabia o que era caneca. E aí o sargento-major da base, que é o cara mais terrível, né, ele chega e fala assim: agora todo mundo vai buscar o Sefer. E eu parei diante dos argentinos, brasileiros, franceses: o que é Sefer? Não sabemos o que era Kos, não sabemos o que era Sefer. E naturalmente nós fomos pegos para ficar o final de semana de guarda, porque nós não trouxemos o Sefer, nós não sabemos o que era. Então, aqueles 20 soldados, nós ficaram no final de semana. Mas isso é o de menos, porque a gente chegou, a primeira coisa que ele falou, todo mundo olhando para o céu. Nós olhamos para o céu e ele falou: a partir de agora, só ele vai salvar vocês. E era parte de um processo, mas a segunda parte desse processo era uma coisa chamada Massa Alunkot. Massa Alunkot é o seguinte: você pegava um soldado, que ele se fingia de ferido, botava em cima de uma maca e você corria 20 quilômetros com ele nas costas. Qual era a mensagem dada naquele dia? Era o seguinte: você nunca vai deixar um companheiro no campo de batalha. Talvez isso tenha me impressionado, isso me formou. Minha formação no exército de Israel é o seguinte: o companheiro você nunca deixa no campo de batalha. Nessa última guerra aconteceu uma coisa que quebrou totalmente para mim essa visão. Um negócio chamado Noam Anibal, que norma de Aníbal. O que é a norma de Aníbal? Ele foi utilizado nessa guerra, pelo que eu sei pela primeira vez, não sei, que é: caso um soldado caia prisioneiro na mão de terroristas, e eles são terroristas, que fique claro, ninguém aqui discute o fato da Hamas ser um movimento terrorista. Eles não são só terroristas. A Hamas é uma coisa muito bem dividida, tem a parte política dele, a parte militar, a parte social. Eles são um governo, mas eles usam de atitudes terroristas, ok? Agora, a ordem era a seguinte: se você não conseguir ter certeza que esse soldado vai ser capturado e não vai poder ser devolvido, matem o soldado, naturalmente junto com os captores. De repente, então, você começa a dizer: peraí, alguma coisa está errada aqui. Era outra coisa, você lembra aquilo lá? Que nós carregávamos 20 quilômetros, o ferido nas costas, que esse cara, até o último momento nós vamos tentar salvá-lo, de repente vem uma ordem, certo? Que ninguém sabe se ela é real ou não, mas parece que é, porque todo mundo está falando nisso, do tal Norma Aníbal. O que mostra uma diferença da sociedade israelense de 30, 40 anos atrás, com certeza, pode ser até dos últimos 20 anos atrás, e da atualidade. A sociedade israelense mudou em várias coisas, na visão dos jovens em relação ao judaísmo. Não o judaísmo como religião, o judaísmo como Ishu, como grupo. Se você chega hoje com um jovem israelense, não religioso provavelmente, que mora em Tel Aviv, e pergunta assim: como é que você vê a nossa relação com os judeus em fora de Israel? Eu tenho dúvidas. Qual vai ser a resposta dele? Pode ser de nada, não existe relação. Pode ser: olha, legal ter essa relação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu não me sinto responsável por eles. E pode ser também do tipo: não, nós somos responsáveis por tudo isso. Coisa que há 40 anos atrás não se discutia. Ou há 30 anos atrás, ou mesmo há 20 anos atrás, pouco se discutia sobre isso. Então nós temos uma transformação. Nós temos uma sociedade dividida, uma sociedade muito mais
agressiva em relação a ideias que não são a sua. Se você não aceita o que é, então você passa a ser um inimigo. Claro, um inimigo claro. Coisa que há pouco tempo atrás não se falava, hoje em dia entre judeus se fala. Certo? E nós temos que ficar acesos diante de um processo. E o que mais apavora em tudo isso, que difere totalmente da direita israelense de Begin, e a direita israelense atual, é que Begin, por mais que você quisera, Begin tinha uma posição como ser humano que era muito ser humano. Não sei se vocês sabem, depois da guerra do Líbano, ele entra em casa e se fecha até o dia da morte dele. Por acaso acabou a guerra, morreu a mulher dele, ele simplesmente se fecha. Ele se autocastiga pelo que aconteceu na guerra do Líbano e pelos 800 soldados que morreram na guerra do Líbano. Begin faz isso, ok? Sendo que depois disso, naturalmente, a mudança de visão da direita israelense, ela é muito mais complexa, muito menos humana, porque Begin era um homem de direita, mas ele tinha uma visão humana das questões. Tanto assim que possibilitou ele a fazer a paz com o Egito. Não vamos esquecer, a paz com o Egito foi feita por Begin. Ok? Um homem de direita que resolveu e achou que devia ser. Certo? Não sei se hoje ele já não pensaria em nível de paz geral. Não sei. Acredito que sim. Acredito que ele tinha condições de entender que chegou um momento em que chega. Que nesse momento Israel precisa de paz interna e com os seus vizinhos. Eu acho que é isso que eu tenho para introduzir e eu vou passar agora para o Michel. Bom, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar o Abonim Dror, todos os parceiros pela exposição. Eu acho que eu visitei a exposição no Rio, percebi que há algumas referências diferentes. Eu acho super legal ter um ponto local nisso. Eu acho fundamental entender a importância dessa exposição para a comunidade judaica, para a comunidade judaica e para fora dela. Essa figura Rabi não é uma figura que a comunidade judaica lide de maneira positiva em absoluto, e é por isso que eu acho que, apesar da gente sempre olhar para fora, a gente não se esquecer que é fundamental olhar para dentro. É muito importante. Eu sei aqui que tem, conversei com algumas pessoas que têm monitores de vários grupos, acho fundamental, acho positivo, acho que essa é a direção. E, de novo, se eu puder dar um conselho, geralmente não escutem meus conselhos, mas se eu puder dar um conselho, investir muito em jovens da comunidade judaica aqui dentro. Eu acho que é fundamental isso em São Paulo. Bom, realmente a gente não vai discordar muito, né? Na verdade, não vai discordar nada, é difícil nesse tema discordar do Celso em algum ponto. Eu pensei em dividir a minha fala rápida em dois momentos, né? No primeiro momento, eu sou historiador, etc. e tal, então vou falar um pouco sobre a minha percepção de Rabi como historiador. E o segundo momento, uma coisa que eu realmente nunca fiz, mas como eu estou ficando velho, falar um pouco sobre Rabi a partir do meu testemunho do que foi o assassinato de Rabi, que nesse ponto foi bem diferente do testemunho que Celso teve do assassinato de Rabi, não é? Indo para o primeiro ponto, que eu vou tentar ser bem breve para a gente discutir depois nas perguntas, tá? Rabi é uma figura profundamente ambivalente e por isso importante ser discutida e analisada, tá? Rabin foi comandante do Palmar. Rabin foi uma referência de estratégia, né, no exército de Israel, ou seja, a perspectiva estratégica de Rabin como militar foi fundamental. E Rabin, ao mesmo tempo, tem posições muito contraditórias em relação ao que a gente pode chamar de mainstream do exército de Israel, né? Rabin produziu, por exemplo, na sua juventude, o que Samer Yitzhar, um grande autor israelense, chamou de matéria-prima para o seu livro Iber Yitzhar, um livro que Samer Yitzhar conta a expulsão de palestinos em 48. Yitzhar explica, foi uma conversa e depois a leitura do diário de Rabin, que inclusive está publicado em inglês, que me fez entender o que foram eventuais deslocamentos, expulsões, de palestinos na região de Lut e Ramle, em 49. Ou seja,
Rabin, em 49, o jovem oficial Rabin fez uma crítica profunda ao processo de fundação do Estado de Israel. O mesmo Rabin que alguns anos depois comandou a entrada em Jerusalém. O mesmo Rabin que na primeira intifada exigiu dos comandados que eles quebrassem os ossos dos palestinos. O mesmo Rabin que no discurso do parlamento americano fez uma declaração que eu acho profundamente importante. Ele diz: isso quebra a referência de um militar do nível de Rabin, pelo menos referência clássica. Ele disse o número dele como soldado, como ataque, como que ele usa, e depois disse: mas hoje isso não importa, eu sou um soldado da paz. A paz é a batalha mais importante que eu vou lutar. Em 94, isso não é a mesma coisa que hoje. Um general dizer que todas as batalhas que eu lutei são menos importantes do que essa, é quebrar um mito de guerreiro profundamente arraigado na sociedade israelense. Rabin fez isso. Rabin fez uma revolução na sociedade israelense. E eu quero dizer para vocês, uma revolução no sionismo. Rabin, não dá para se entender a imagem de Rabin a não ser a partir da percepção de que Rabin é um sionista. E não estou dizendo um cara que mora em Israel e acredita que isso é importante. Não, Rabin pensa o sionismo, não é? E quando ele começa a propor a ideia fundamental no sionismo de que a sociedade israelense deve passar a ser uma sociedade normalizada, estava conversando agora com o Sam sobre isso, ele diz o seguinte: os palestinos que moram em Israel, chamados de árabes israelenses, devem ser parte integrante da sociedade israelense com direitos e deveres de qualquer cidadão. Não dá para entender Rabin de 92, não ainda de 94, não ainda do Acordo de Oslo, sem entender a reforma que ele fez no sistema educacional israelense, propondo inclusive que se ensinasse nas escolas israelenses. Rabin, da época da Intifada, 92, 2 anos depois da Intifada, que se ensinasse a Nakba nas escolas israelenses. Durante o governo Rabin, os palestinos podiam, dentro do Estado de Israel, ensinar a sua narrativa. Mas Rabin tocou profundamente o grande problema de Israel naquele momento, que era a desigualdade social. Rabin disse: um Estado judeu não pode ser um Estado desigual socialmente, sob o risco de explodir nas suas várias referências étnicas. Ou seja, Rabin, antes de Oslo, pensava o sionismo de forma estratégica. Rabin, antes de Oslo, percebia que era necessária uma reforma fundamental na perspectiva sionista, e isso levou Rabin a fazer Oslo. Oslo não nasceu do nada. Oslo é Rabin. E aí, é o Rabin ambivalente, é o Rabin contraditório, é o Rabin que diz que aqueles territórios ocupados por mim em 67 devem hoje ser desocupados por mim. Rabin dizia que o Estado de Israel é um Estado legítimo, profundamente legítimo, e que deve se manter legítimo, mas os palestinos aqui têm direito de contar sua história. Rabin, e foi Rabin, pensou Israel a partir de uma perspectiva de futuro. E é por isso que entender Oslo sem entender a figura de Rabin é não entender Oslo. Digo mais, entender Oslo sem entender a perspectiva que Rabin e os seus dirigentes do Partido Trabalhista ligados a Rabin e aqui ligados ao Meretz daquele momento é não entender Oslo. Rabin não pensou Oslo no acordo de paz. Rabin pensou Israel no acordo de paz. E é por isso que o assassinato de Rabin não foi o assassinato de Oslo. Foi a tentativa do assassinato do Estado de Israel que Rabin pensava. Eu vou repetir. Ao se matar essa figura histórica, não se está impedindo um acordo de paz. Está se impedindo o futuro de paz. E aqui eu vou começar a minha segunda parte. Eu entrei no Bnei Akiva com 7 anos de idade e saí com 23 anos. Eu não fui do Bnei Akiva um pouquinho. Eu fui Hanir, Madrir,
Maskir, que no Bnei Akiva se chama de Merakez, Rosh Machané e Shlichon. Eu passei por todas as etapas, para quem não entendeu o que eu disse, porque sem hebraico, eu fui desde o lavador de privada até o gerente do movimento juvenil. O Bnei Akiva não é um movimento exclusivamente de direita. Nunca foi. Nunca foi. Havia no Bnei Akiva duas correntes profundamente contraditórias historicamente. Uma ligada ao Poel Mizrach, os trabalhadores do Mizrach, e outra ligada ao Mizrach, que rompeu com os grupos anti-sionistas religiosos. Na prática, a partir da década de 90, havia dois partidos que eram ligados ao Bnei Akiva. O Meimad, que ainda existe, concorre às eleições junto com o pessoal a favor da liberação da maconha hoje, para você ver o nível que a esquerda já chegou. Tem um grande nome, o Rav Amital, o Rav Michael Melchior, rabinos importantes dentro do Bnei Akiva que são ligados ao Meimad, e há um outro partido chamado Mavdal, mais à direita, que tem tantos rabinos, alguns deles ligados ao que o Celso contou aqui. Por que eu estou dizendo isso? O Bnei Akiva era um movimento muito contraditório, cheio de opiniões, um movimento muito democrático. Na minha opinião, o assassinato de Rabin não é importante. Ele só é importante se você entende o contexto. O primeiro contexto é o contexto político do que Rabin significava. O segundo contexto é entender quem matou, por que matou e quem foi morto no assassinato de Rabin. Porque senão a gente acaba se colocando no evento. E para um historiador só se colocar no evento é pouco. Há que se entender o contexto para entender o evento. Eu me lembro que em 1993 aconteceu um outro fato. Antes de setembro do assassinato de Rabin. Um judeu americano que morava em Kiryat Arba entrou numa mesquita em Hebron, médico, cujo nome é Baruch Goldstein, e assassinou cerca de 12 ou 13, matou 12 ou 13 pessoas e feriu 40 pessoas que estavam ajoelhados, curvados, de costas para ele, rezando na mesquita de Hebron. Baruch Goldstein era ligado ao movimento ao qual eu era ligado. Baruch Goldstein fez aquilo e recebeu um apoio impressionante das pessoas com quem eu convivia no meu dia a dia. Eu passei um Shabbat em Kiryat Arba. Escutei frases de glória a Baruch Goldstein alguns meses depois do ocorrido. Não houve, no movimento que eu frequentava, um repúdio, uma negação, uma condenação efetiva ao ato de Baruch Goldstein. Eu não fiz o suficiente para que isso acontecesse. Não significa que eu fui até parte. Eu não levantei minha voz contra isso. Eu não exigi que as pessoas que falassem que isso era parte de uma perspectiva alárrica, politicamente legítima, fossem expulsos do movimento. Eu e meus companheiros do Meimad não fizemos o suficiente. Eu já era, nessa época, no Bnei Akiva, Madrid estava prestes a ir para o Shnat Hashara, para um ano em Israel. A morte de pessoas curvadas de costas para assassino na hora da reza foi colocada por grande parte do movimento que eu fazia parte como uma morte heróica, um assassinato de herói. O túmulo de Baruch Goldstein, ao qual eu fui visitar e vi isso acontecendo, é um túmulo que se faz caminhadas em homenagem. Na minha opinião, o assassinato de Baruch Goldstein, o que ele promoveu, abriu espaço para o assassinato de Rabin. E essa percepção está clara para mim hoje, mas não estava no dia, não estava no ano seguinte. Dar a possibilidade de justificar o assassinato de pessoas inocentes é dar a possibilidade amanhã que um líder político seja assassinado, porque a lógica do assassinato é a mesma.
E não importa se a vítima é árabe ou judia. O que importa aqui é a mão de quem assassina. E a mão de quem assassina é a mesma. A vítima pode ser diferente, mas a mão de quem assassina é igual. Em 94, eu fui para o Shnat Sharaf, passei um ano em Israel, e vi um número enorme de manifestações. Eu ia às manifestações do Shalom Arshav, do Paz Agora, porque eu era do Meimad, e eu ia às manifestações da direita, porque eu era do Bnei Akiva. Eu vi os cartazes de Rabin vestido de uniforme da SS. Eu vi os cartazes com Rabin com kafia. Eu participei dos debates que provavam que Rabin era filho de mãe árabe. Eu participei de discussões com o rabino da minha yeshiva, justificando Adin Rodef, um assassinato de quem tenta nos matar. Eu participei de manifestações do Kikar Tzion que gritavam Rabin Nazi, Peres Gamken. O Rabin é nazista e o Peres também. A pergunta não era se Rabin ia ser assassinado. Nunca foi. A pergunta era quando Rabin ia ser assassinado. E eu digo a vocês, Rabin foi assassinado primeiro na figura dos árabes da mesquita e depois na sua própria figura. O caminho estava trilhado. Mas a religião judaica foi utilizada de maneira funcional para justificar o assassinato de Rabin. Aqui, a religião judaica se mostrou de maneira absolutamente previsível, como quaisquer outras religiões, que quando ela perde o contato com a ética mundana, ela passa a ser perigosa. Mas, como isso não foi discutido até hoje, porque na percepção nossa, da esquerda, o assassinato de Rabin é só o assassinato de Rabin, e não isso tudo que eu estou dizendo, não houve uma mexida nesses lugares. Até porque o assassinato de Rabin foi extremamente bem sucedido. A extrema-direita conseguiu o que queria. Matou o homem que está fazendo uma revolução sionista no Estado de Israel. E como a revolução era sionista e não anti-sionista, esse homem era perigoso. Porque alterava as possibilidades concretas de mudança do país onde eles viviam. Ao matar Rabin, a direita não matou Oslo. A direita matou o futuro desse país. Hoje, 20 anos, 19 anos depois do assassinato, essa extrema-direita continua basicamente falando as mesmas coisas que falava antes. Ou vocês acham que é à toa a quantidade de ameaças de morte que o país agora recebe por dia? Ou os fortalhões que vão tentar bater nos manifestantes contra a guerra de Gaza em julho último? Eles ganharam. A nossa reversão tem que ser mostrar, e aqui é o ponto, e voltando ao início da palestra, que Rabin e nós somos sionistas. E que matar Rabin foi um ato anti-sionista, anti-israelense, anti o futuro desse país. Não devemos cair na armadilha deles, que nos coloca como anti-sionistas e nos ameaça por não amarmos o país. Essa extrema-direita ameaça o futuro de Israel. E quando eu digo extrema-direita, obrigado, eu digo a extrema-direita, porque a gente na direita israelense, que são nossos parceiros, e que podemos trabalhar junto. Eu acho que parte do legado de Rabin é a revolução dele. E a única maneira que a gente tem de manter o legado de Rabin vivo é adotando a revolução dele, que muito além de Oslo, é tudo que ele fez. E principalmente pensar num futuro diferente para o Estado de Israel. Essa revolução já está acontecendo em Israel. Ou vocês acham que a renovação judaica nas cidades, que está acontecendo hoje para os judeus seculares,
Ou vocês acham que os projetos que vocês mostraram ali na parede, que estão acontecendo hoje, não são parte disso? A nossa função, como judeus da diáspora ou de Israel, é dar visibilidade a isso e gritar. Isso é sionismo. Assassinar Rabin ou árabes na mesquita não é. Muito obrigado. Eu vou pedir, a gente está aqui no âmbito das experiências e chegou diretamente de Israel e de Recife, do Zeca, e eu vou pedir para ele só trazer aqui a experiência dele do dia do assassinato. Vai. Fala daqui ou... Vem aqui só. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Na Tnoá, que faz parte da minha vida, meu nome é Zeca, do Recife, torcedor do Náutico. Tem menos do que o apoio Catamon, que por acaso vai se juntar com o apoio Yerushalayim daqui a pouco, se Deus quiser. Eu moro em Israel já fazem 29 anos. Kibbutz Hatzerim. Eu tenho aqui pelo menos uns 15 filhos. Estou reconhecendo, foram filhos adotivos nos últimos anos. E a história que eu tenho, que a Helena pediu para contar, é 3 fatos ligados a Rabin. 3, não, 4. Primeiro, como o Celso falou, o discurso mais emocionante do Rabin, ele começou com o número dele no exército. E o meu número do exército é inesquecível. Eu esqueço minha carteira de identidade de meu Alba Xexex, Monim Xixim, que é um número que fez parte da minha vida há alguns anos, até que eu recebi uma carta dizendo que muito obrigado pelos serviços e você está desligado. E isso me liga a Rabin, a ligação com o número. Depois, no dia do assassinato, eu estava presente na passeata. E eu me lembro que eu estava com outro amigo, a gente se separou, ele foi para o cinema, e eu continuei na passeata. E no caminho para a passeata, eu vi 2 coisas. Uma, o pessoal da direita, os cartazes, numa rua de lado, e a outra foi o Meir Wilner. Quem sabe quem é Meir Wilner aqui? Ele era membro do Partido Comunista Israelense e assinou a Declaração de Independência de Israel como representante do Partido Comunista. Ele já era um senhor de 90 anos, sentado com um jovem num café na Ibn Gvirol. E eu pensei, eu digo, pô, ninguém sabe quem é esse cara primeiro, porque pouca gente sabe, eu sei porque eu vivi essas coisas toda a vida, né? E eu fiquei pensando, o que ele deve estar pensando hoje, um cara que assinou a Declaração do Estado de Israel, do Partido Comunista, e vendo o que está acontecendo. E cada um tem um sonho, né? Ele deve ter tido o sonho dele, e não deve ter abrido mão do sonho dele. E eu imagino o que esse cara deve estar pensando naquela situação que a gente estava passando. A gente saiu do kibbutz, 2 ônibus, e eu fui bandeiras, a maioria das bandeiras eram bandeiras de Israel. Fomos para passeata, me despedi, eu estava com o Vitor, muita gente conhece, o Vitor da Bahia, fez aliar comigo. O Vitor preferiu ir para o cinema. O filme era bom também, mas eu disse, pô, já estou aqui. E tinha muita gente bonita na passeata, era uma razão boa. Minha esposa estava grávida, não pôde vir, também da Tnoá, fez aliar com a gente. E eu cheguei a ficar bem perto do palco, né? Quem conhece, tem um lago ali, eu fiquei perto do lago e fiquei até o fim. No final, no caminho para o ônibus, eu escutei fogos de artifício, eu tinha certeza que era fogos de artifício, mas chegando no ônibus a gente descobriu o que era. E foi uma noite terrível. A volta para o kibbutz no ônibus foi inesquecível. O ônibus inteiro chorando
parecia que o sonho acabou. A minha continuação com o Rabin foi que em 1999, nas eleições, eu era um pouco ativista de um certo partido e fui convocado para ser mesário pelo partido. Os mesários das eleições em Israel não são normalmente o pessoal do partido que se voluntariza para ser mesário. E depois eu descobri, fizeram uma pesquisa sobre mim e me pediram para ser mesário na prisão. Uma prisão muito segura de Israel, para eu ser o presidente de mesa. Antes de eu ser, eles devem ter feito hoje eu sei que fizeram uma pesquisa para saber se eu posso chegar na prisão. Cheguei na prisão, tive uma reunião com o diretor, no dia das eleições. O diretor da prisão disse, olha, nós temos 3 pessoas aqui muito importantes. Uma é Roni Sofer, ele um ex-soldado, um ex-membro de um esquadrão no exército israelense que pirou e matou 2 turistas no Arafá, mais outro assassino. Esses 2 estão proibidos de sair da cela, então a mesa de eleição teria que ir até a cela para fazer a votação. E o outro é Igal Amir, o assassino de Rabin, está aqui na prisão, e a gente tem que fazer com que ele vote. Vamos fazer, acertou tudo, e eu fiquei na mesa. Todos os outros presos voltaram para a cela, porque tem presos que podem ficar circulando, todos os presos na cela, todo mundo, e me aparece. Nós éramos 4, 2 saíram para a votação do pessoal que não podia sair na cela, e eu e uma mulher recebemos o Igal Amir. Ele veio, boa tarde, me mostra a carteira de identidade, dá para a menina, eu confiro o nome dele, ela tem um acesso na hora e sai correndo. Chora e me deixa só os policiais, eu e Igal Amir. E Igal Amir votou, tive uma discussão pequena com o diretor, ele não pode ficar só em 1 minuto. Então na hora que ele foi para a urna, um soldado entrou junto com ele. Um soldado não, um policial. E eu pedi para o policial sair. Aí o policial disse, eu não tenho autorização para sair só do meu diretor. Discussão vai. No final, o Igal Amir entrou, votou. Eu imagino que ele deve ter votado, mas não sei. Apesar de que a votação de quem não está os soldados e, por exemplo, os presos, a votação é diferente. A gente coloca dentro de não importa, tem um esquema lá para garantir que ele não votou na urna de origem, que é perto da cidade, na cidade onde ele mora. Por exemplo, um soldado que está no exército, ele pode votar. Mas ele pode votar também na cidade dele, se ele tiver. Então, para evitar a duplicidade de votos, tem um sistema aqui. E o mesmo sistema a gente fez com o Igal Amir. E vocês devem imaginar como eu deve ter ficado o resto do dia vendo o Igal Amir. Mas o pior da história aconteceu ano passado. No dia, mais ou menos nessa época, 1 ano atrás, eu participei de uma cerimônia na empresa que eu trabalho. Nós temos um contato com assistência social, um grupo de jovens com deficiência mental. Jovens de 25, 30 anos. Que a gente se encontra uma vez por mês e eu faço atividades com eles. Eu não, a minha empresa, eu faço parte. E me pediram para dar uma palestra. E eu contei mais ou menos isso. Foi um dos jovens que eu tenho o maior contato lá, um menino. Ele chegou, perguntas, ele chegou e disse, Zeca, você estava lá e não me pediu? Eu digo, como? Você estava lá no dia do assassinato, você deixou o cara matar lá. Eu digo, não podia fazer nada, mas lógico que você podia, você estava lá, você podia. E o menino parou de falar comigo. Ele não fala comigo porque eu estava no dia. E ele acha que eu podia ter evitado. Hoje eu vivo no kibbutz. No nosso kibbutz a gente tem inclusive falei lá em cima de um dos programas mais interessantes que acontecem, que eu acho que acontece hoje em Israel. Um dos membros do kibbutz, amigo nosso, conhecido inclusive do pessoal do Estado que fez, foi assassinado em Gaza
quando estava no serviço de reserva, de Miruí. Ele voltando para casa, pegou um trem com uma carona, que eram de religiosos. Os religiosos, na verdade, eram palestinos fantasiados. Ele foi assassinado dentro do carro. E ele era uma pessoa muito influente no kibbutz, muito forte, a família muito forte, tudo. Os irmãos deles que não moram no kibbutz, um dos irmãos dele montou uma ONG que o trabalho dela é transportar crianças de Gaza, principalmente, que precisam de serviço médico, de tratamento médico para Israel. Então, toda sexta-feira, dezenas de pessoas do meu kibbutz, dezenas que eu digo mais de 20, inclusive o pai de um que mora aqui, em São Paulo, é conhecido na Toá, eles saem de carro para a fronteira em Gaza, recebem as crianças e levam para os diversos hospitais de Israel, fazem o tratamento e devolvem para Gaza. Eu estou tentando entrar nesse programa, não consigo, porque dia de sexta-feira eu não estou muito disponível, é o dia que mais eu poderia fazer, mas é um movimento muito interessante que cresceu e hoje existem centenas de carros que saem por semana levando crianças de Gaza e da Cisjordânia para os hospitais israelenses, e isso foi criado por ele, por um menino do nosso kibbutz, que é algo que deve ser bem lembrado. Muito obrigado.